11 horas e 11 minutos, horário de Brasília, 17 horas, 11 minutos do 22º dia de conflito no Oriente Médio, para onde nós vamos agora ao vivo. Temos imagens da região, às 5h11, vocês estão vendo aí mais colunas de fumaça. Essa imagem é de onde, Lari? Do nordeste de Gaza. Foi exatamente aí. O Hamas anunciou agora há pouquinho que conseguiu bombardear alguns equipamentos de guerra de Israel, exatamente aí nessa região. O porta-voz do Hamas anunciou agora há pouquinho que exatamente nessa região de Gaza conseguiu abater equipamentos de guerra de Israel. E eu mais cedo dizia que essa é uma informação relevante porque ela confirma a permanência dos equipamentos de guerra em solo na faixa de Gaza desde ontem. Essa é a diferença principal entre as 3 incursões terrestres que Israel, pelo menos daquelas que a gente sabe, né, que Israel fez até agora em solo palestino na faixa de Gaza. A primeira foi e voltou, durou pouco tempo. A segunda foi e voltou, durou pouco tempo. Essa está durando mais tempo e é uma operação diferenciada mesmo. Ontem, os especialistas que nós ouvimos e o Exército de Israel também confirmou, trata-se de uma operação diferenciada, uma operação mais longa e mais intensa. Tanto é assim que quem acompanhou a nossa programação ontem conseguiu observar que várias vezes foi uma operação feita especialmente à noite de madrugada, lá no horário deles, nós conseguimos ver o céu pintado de laranja, vermelho, as cores que os mísseis deixavam para trás quando eram lançados pelo bombardeio aéreo feito por Israel na faixa de Gaza. Aí você pode perguntar, mas bombardeio aéreo já estava acontecendo já, mas não na magnitude de ontem. Foi talvez o momento de bombardeio mais intenso, acompanhado da entrada por terra de tanques, de tropas. Essas tropas e esses tanques receberam a resposta do Hamas. Como eu disse agora há pouquinho, o Hamas anunciou a destruição de equipamentos militares de Israel na faixa de Gaza. Hoje cedo ainda, durante o Jornal da Manhã, não faz uma hora, talvez um pouco mais, um pouco menos, o Exército de Israel reforçou aquela orientação dada há algum tempo para que as pessoas deixem essa região aí, a região norte da faixa de Gaza. Muita gente já tinha ido embora, mas muita gente voltou, porque não tem como ficar todo mundo no sul. A gente está falando de uma faixa de terreno muito pequena, estreita, com mais de 2 milhões de moradores. Metade fica na região norte. E todos tinham de ir para o sul. Então, de uma hora para outra, todo mundo tinha de ir para um canto específico da faixa de Gaza, sem estrutura, com o país sob bombardeio, sem hospital, sem remédio, sem comida, sem água, sem energia elétrica e há quase 24 horas sem sinal de telefone e sem sinal de internet. Por isso é que nós temos basicamente agora uma fonte de informação. Essa fonte de informação é o Exército de Israel, que segue pedindo, por meio do seu porta-voz, Daniel Hagari, para que as pessoas deixem a região imediatamente. Há uma preocupação adicional, a confirmação de que, agora há pouquinho, um míssil, vocês estão vendo na nossa tarde aí, militares interrompem míssil vindo do Líbano. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, confirmou a interrupção desse míssil e nós lembrávamos agora há pouquinho, o míssil partiu da região. Essa é a imagem? Ah, olha que interessante. Essa é a imagem que chegou aqui para a gente dessa manobra de interrupção do míssil vindo do Líbano. Imediatamente, o governo do Líbano determinou uma operação para que fique pronta, ainda não determinaram, mas determinada a operação para que o aeroporto do Líbano seja evacuado se for necessário. Porque há o temor de que Israel, numa resposta a esse míssil lançado do Líbano, não pelo Líbano, atenção, deve ter sido pelo Hezbollah, ainda não há autoria identificada, mas é provável que seja pelo Hezbollah, já aconteceram outros episódios semelhantes. Que o míssil que partiu do Líbano gere uma resposta de Israel. E essa resposta de Israel teria como alvo a infraestrutura libanesa, como já aconteceu lá em 2006. E um alvo óbvio, o aeroporto da capital Beirute. Por isso é que há um plano para, caso seja necessária, a evacuação ocorra imediatamente. Ainda não há a percepção de risco nesse sentido, nessa magnitude, por parte
do Líbano, mas não deixa de ser um argumento que faz, mais uma vez, a comunidade internacional temer o espraiamento da guerra que está em vigor há 3 semanas, desde o último dia 7, quando começaram os ataques terroristas de Gaza, do Hamas contra Israel. Quero dizer a vocês que o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou hoje que a guerra contra o movimento Hamas entrou em nova fase, depois dessa noite de bombardeios intensos e de incursão terrestre do exército. Entramos em uma nova fase da guerra, ontem a terra tremeu em Gaza, disse o ministro da Defesa de Israel. 11h17, o Luca Bassani está nos chamando, direto de Munique, na Alemanha, para falar um pouco mais sobre essa operação aí, desse míssil que foi disparado lá do Líbano contra Israel, mas abatido antes de atingir o alvo. Não é, Luca? O que é que você tem de informação aí da Europa, meu amigo? É isso mesmo, Rafael. Nós vemos que Israel, as forças de defesa, disseram que conseguiram interceptar um míssil terra-ar, que foi lançado diretamente do sul do Líbano para Israel e depois também bombardearam a localidade de onde esse míssil foi enviado. Nós vemos que as hostilidades entre Hezbollah e Israel cresceram bastante durante os últimos dias, inclusive vale mencionar que durante essa semana os líderes do Hamas, do Hezbollah, se encontraram para discutir os próximos passos daquilo que eles chamam da resistência islâmica, né? E nós sabemos que muitos deles apelam frequentemente para táticas do terrorismo, além da presença também de líderes iranianos. Isso preocupa bastante sobre essa possibilidade da guerra se espalhar por todo o Oriente Médio. Nós falamos aqui já sobre a guerra do Líbano, que aconteceu em 2006 entre Israel e Hezbollah, e naquele momento terminou em um impasse. Israel, que está focado em eliminar completamente o grupo terrorista Hamas do sul do seu território, né, da faixa de Gaza, fala que não quer hostilidades com o Hezbollah nesse momento, e caso as hostilidades entre os dois sejam paralisadas, o status quo permanece, pelo menos é o que os chefes do Ministério da Defesa emitiram em nota. Inclusive, nós vemos que a preocupação dos libaneses é com o seu aeroporto. O aeroporto Rafik Hariri já passou por movimentos de precaução, porque na Guerra do Líbano, como eu acabei de citar, em 2006, a pista de pousos e decolagens, ela acabou também sendo afetada, e eles têm medo que isso possa causar qualquer dano permanente à infraestrutura do aeroporto ou até mesmo causar mortes de civis. Nós vamos continuar acompanhando essa tensão crescente no sul do Líbano, como também no norte de Israel, e ver se essa operação militar por terra, que foi anunciada pelo ministro da Defesa de Israel para as próximas horas, essa nova fase pode fazer com que novas respostas acabem surgindo, tanto pelo chefe do Hezbollah, quanto também pelos iranianos, que já fizeram ameaça, inclusive nas Nações Unidas, contra Israel e os Estados Unidos durante essa semana.